Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte. E como sempre, vários convidados que já passaram por aqui. Hoje nós temos uma convidada especial que vai trazer um assunto que eu tenho certeza que é relevante para você que trabalha com voz, você que precisa falar durante o dia com frequência, você que interage com o público e às vezes sente aquele cansaço na voz. Hoje nós vamos bater um papo com a doutora Cláudia. Seja bem-vinda, doutora Cláudia. Obrigada, Leandro. É um prazer te receber aqui, até porque quando eu conheci o seu trabalho, eu me identifiquei com a necessidade que eu tenho, Sim, né, de cuidar da minha voz. sim, Então, conversando com você, eu entendi que esse conteúdo não poderia ficar somente nas nossas conversas, sim, mas compartilhar com o nosso público. sim. Me conta um pouco mais sobre a sua história. Há quanto tempo você atua como fonoaudióloga? Pois é, Leandro, essa história é uma história antiga, assim, né? Porque, na verdade, eu já estou na área tem 30 anos. Eu sou da primeira turma de Minas, esse ano eu faço 30 anos. E aí, eu sou também psicóloga, esse ano eu faço 34 anos de formada. Eu fiz primeiro a psicologia e depois a fonoaudiologia. Sou da primeira turma de Minas e antes mesmo de fazer a fonoaudiologia, eu já atuava com deficiente auditivo. Olha Então, só, eu fui aquela coisa do universo, né? Conspirou, o universo conspirou a meu favor e eu sempre gostei dessa área. É, eu vi que eu tinha uma vocação nessa área, uma vez que eu conheci um irmão de um amigo e ele era deficiente auditivo e eu vi a minha facilidade de comunicação com essa pessoa. E aí eu vi ali uma vocação. Então, depois disso, surgiu no curso da fonoaudiologia, no meio da faculdade, uma possibilidade de eu fazer um estágio, que nada é por acaso, fui fazer numa clínica de deficiente auditivo. olha Então, eu só. trabalhei, na verdade, 5 anos. Quer dizer, na verdade, logo depois que eu terminei a faculdade, não, no meio do curso da fonoaudiologia, então deu exatamente 5 anos antes de fazer a faculdade. Que Então, eu legal. comecei a atuar nessa área achando que eu fosse ir na área da audição, da audiologia. Minha vida me mudou um pouco o rumo do caminho aí durante a faculdade. Que legal, ou seja, você já teve uma experiência com um amigo próximo, com uma pessoa próxima, e É, depois acabou trabalhando, né, se envolvendo nesse estágio é, com um grupo de pessoas que tinham essa limitação auditiva. foi, E é. como que foi essa experiência, né, de ter já um pouco do conhecimento de convivência e depois viver isso profissionalmente, Você diz, depois que eu fui para a faculdade ou depois que eu formei? no estágio? Ah, no estágio? Isso. Então, mas no estágio eu fui como estagiária de psicologia. E quando eu vi, eu estava ali com essa questão da vocação da fonoaudiologia. Então, isso me inspirou. E na época, eu conheci lá uma fonoaudióloga, e por coincidência ela era de Fortaleza, e aconteceu em Fortaleza o primeiro congresso de fonoaudiologia. E ela me convidou na época para participar do primeiro congresso de fonoaudiologia do Brasil. Então foi super legal, né? Eu fui, até por a psicóloga que me dava o estágio falou: Cláudio, se você gosta tanto, vai lá para você conhecer, né? Legal. E aí a gente já vai começando a escutar um pouquinho da fonoaudiologia, e daí eu participei do congresso de fonoaudiologia, primeiro congresso do Brasil. Que legal. E tudo isso antes de De fazer a estudar faculdade de fono, fonoaudiologia. foi. E basicamente, então, você uniu a faculdade de psicologia com fonoaudiologia. Isso, eu vou. Isso é uma coisa até assim, as pessoas questionam, né? Mas eu sempre acreditei que eu sempre vi o ser humano como um todo. E eu sempre acreditei nesse ser humano de uma forma global, e não olhando só para a fala, não olhando só para a boca. Então, acho que a gente tem que atender esse paciente de uma forma global. Então, é por isso que eu assim, nunca consegui abandonar. Que legal. E hoje você ainda atua como psicóloga também? Atuo também. E essa atuação ela é separada, né? Ou existe uma forma de integrar? Isso, boa pergunta, Leandro. Não, 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 é assim, eu tento estabelecer um lugar, né? Então, às vezes, assim, o paciente vai querendo meio que dois em um.
Então, assim, a Uma gente tem... psicofono, talvez? tipo isso. Mas é difícil a gente também não ter esse olhar, né? Mas, assim, eu acho que são lugares diferentes. Sim. Então, a gente prioriza qual que é o mais importante. Então, por exemplo, se a demanda maior é da fala, é da fonoaudiologia, é lá que a gente vai. Terminou aquilo ali, às vezes o paciente quer continuar. A família falou, claro, você pode atender ele como psicólogo? Então, a gente, assim, a gente oficializa esse momento de troca. É uma transição, É uma né? transição. Que Agora, legal. o que me dá uma pontinha assim de ajuda para o paciente nesse olhar psicológico é a terapia floral. Eu sempre tive um lado zen, sabe, Leandro? É Assim, sempre mesmo? paralelo, né? Eu digo assim, sempre estudei na fonoaudiologia, várias áreas, até mesmo porque a gente, quando começou na fonoaudiologia, a gente era meio generalista, né? A gente atendia de tudo. E aí, a gente teve que ser, né? Por ser pioneiro, muitas vezes vinha assim. Aí, com o tempo, a coisa vai direcionando. Legal. Mas, assim, a terapia floral é uma das especializações que eu fiz, que me deu, tem mais de 20 anos que eu já atuo como terapeuta floral, e eu acabei me encantando porque, à medida que eu ia prescrevendo um floral, eu via a melhora do paciente mais rápido. Porque eu acho que é isso que a gente quer, né? Quer dizer, ninguém quer ficar anos num tratamento. Então, acho que o paciente, e essa é a minha preocupação, de querer atender o paciente de uma forma mais rápida e eficaz. E doutora Cláudia, como que a terapia floral auxilia nesses tratamentos, tanto da psicologia quanto da fonoaudiologia? Isso. A terapia floral é uma ferramenta, né, da psicologia, vamos pensar assim, foi na época que eu estudei, e ela já tem essa formação há 20 anos, fiz uma especialização nessa área. Então, assim, ela me auxilia na fonoaudiologia para acelerar o processo. Vamos pensar aqui. Uma criança que às vezes tem aquele quadro de imaturidade, não quer crescer, porque tem muita criança que não quer crescer. E aí a gente vê essa dificuldade, então eu uso isso, às vezes dou para os pais e dou para a criança também, para acelerar o processo. Porque senão a criança fica naquele lugar infantil, ela não tem vontade de crescer, para ela tá mais legal ficar lá naquele lugar da criança que não quer evoluir. Então, assim, quando eu uso o floral, a criança se torna responsável pelo trabalho dela, pelo tratamento. Então ajuda bastante. E para quem está em casa assistindo esse episódio, ou para quem ainda não conhece a terapia floral, Sim. como que ela funciona na prática? Bom, vocês já devem ter escutado sobre a terapia floral do Dr. Bach, que foi o pioneiro na terapia floral. Então, o que acontece? A terapia floral, ela atua nos níveis energéticos. Então, claro que são pessoas que Dr. Bach, por exemplo, ele pesquisou em cima de determinadas plantas, claro que com observação, meditação e observando todo o processo evolutivo da planta, e baseado nisso, ele estabeleceu que algumas, baseado na intuição dele, baseado na sensação dele, ele percebeu que aquela planta ajudaria naquele aspecto. Parece uma coisa meio confusa, né? Mas assim, gente, eu como São Tomé nessas horas, eu sou muito, eu pago para ver porque eu gosto de vivenciar aquilo e ver como que a coisa funciona. Então, uma época na minha vida, por que eu fui estudar terapia floral? Fui estudar porque eu fui estudar porque eu vivenciei em mim, numa época na minha vida, eu tomei o floral. E foi uma época difícil, então assim, eu falei, então esse negócio funciona. Funcionou para você? Você Funcionou viveu o para mim. resultado? Então, quando eu vivencio em mim alguma técnica e aquilo ali faz sentido para mim, aí eu vou estudar. Então, a coisa é dessa ordem. E aí foi por isso que surgiu, aí veio a especialização com o pessoal do Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos, que veio aqui em Belo Horizonte, e eu fiz essa formação. O pessoal de São Paulo que veio para Belo Horizonte. Aí eu comecei a estudar. Que legal, É, doutora. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre meditação e yoga, né? isso. Mas antes eu quero entender um pouco sobre a parte de fono também, como Sim, fono. tá. A gente conversando aqui nos bastidores, você me falou que você foi da primeira turma
de fono. Isso. E a partir de agora eu vou te chamar de psicofono. Olha, né? então nós vamos começar a estabelecer isso. Isso daí. Por quê? Eu vejo que é muito relevante essa conexão das duas áreas, né? O profissional que entende os dois lados e pode colaborar com a melhor orientação em cada momento. Então, doutora Cláudia, psicofono, como foi participar da primeira turma de fonoaudiologia em Minas Gerais? Foi uma experiência incrível, viu? Porque sabe aquela coisa que é um encontro de alma? Assim, isso é uma missão de alma, é uma missão de vida, é uma escolha, né? Então, eu sempre gostei da comunicação, eu sempre gostei de gente, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas. E eu sempre gostei de me comunicar. E aí, assim, para mim foi uma realização de um sonho. Então, depois da formação, então, aí que eu, assim, se você perguntar quais os momentos mais felizes da sua vida, foi quando eu formei na fonoaudiologia. Olha só que Então, legal. foi muito legal. Assim, eu falei, é muito legal. Eu me sinto muito satisfeita com a profissão. Que legal. E como que aconteceu a transição após, né, essa formação? Você tinha algumas oportunidades no mercado, atuação como doutora, atuação como a parte clínica, né? E Isso. também lecionar. Você tinha algum objetivo naquele momento que falou, nossa, meu objetivo é esse? Pois é. Então, na verdade, eu sempre gostei da parte clínica. E sempre atendi em consultório, mas uma época, eu achando que eu fosse seguir a área da audiologia, no meio do curso surgiu a neurologia. E desde então eu comecei a estudar na neurologia e dali eu já fui para vários hospitais. Então, quando eu fiz a minha especialização em disfagia, tinha uma demanda para pacientes neurológicos, pacientes com demência, com Parkinson, pós-AVC. E isso me gerou uma demanda também para a área hospitalar. Então, eu trabalhei em 6 hospitais em Belo Horizonte. 6 hospitais. Muitos deles foi o Hospital Maria Amélia Lins, mas ali eu trabalhei na cirurgia ortognática, como coordenadora lá da fonoaudiologia. Depois eu trabalhei Maria Amélia Lins, Hospital São Francisco, Hospital São José, Santa Casa e Hospital São Francisco. Uau! Então, foram 6... Quanta experiência. 6 hospitais, que alguns eu atuei como subchefe no serviço e outros como coordenadora no serviço. Então, foi assim, aí veio essa transição, então eu trabalhei muito na área hospitalar, e um belo dia eu já estava meio cansada desse processo, trabalhei muito fazendo atendimento domiciliar, ainda atendo alguns, mas assim, veio essa demanda para a área acadêmica. Aí, como se diz, aí a alma encontrou com o corpo. Que legal, ou Porque seja, eu me identifiquei demais. foi mais uma nova etapa. Foi. Mais uma, né? Mais uma nova etapa. Que A gente legal. vai se descobrindo, né, no curso. Sim. Acho que a gente, às vezes, pensa que a coisa pensa de uma forma retilínea, assim, achando que a coisa é um caminho reto. Às vezes o caminho é meio curvo, assim. Então, as oportunidades vão surgindo também. E aí veio a área acadêmica para mim, que foi uma experiência incrível. E aí fui fazer meu mestrado na Faculdade de Medicina, né? E foi muito bacana. Muito bom. E essa nova jornada acadêmica, como que você atuou nela? Você, por exemplo, já participou de quantas turmas? Dá para calcular em média, assim, quais universidades você atuou? Na UniBH. Legal, UniBH. Na UniBH com projeto, lá foi para os idosos. Na FUMEC também e lá na PUC Minas. Ou seja, 3 universidades Isso. referências aqui em Belo Horizonte. Isso. E como que você via esse propósito de vida, como você falou, né, nesse momento de transição, onde você foi uma estudante, você colaborou com vidas em hospitais, mas chegou esse momento de lançar, né, esse conhecimento para outras pessoas também, Na área outros acadêmica, estudantes, né? na área acadêmica. Chega uma hora que, na época, o que aconteceu? Eu fiz fui da primeira turma da disfagia do Brasil. A gente, como pioneiro... E só uma dúvida, doutora, para quem está em casa e não entende o que é disfagia, o que é disfagia e como que as pessoas identificam, né? Então, a disfagia é uma desordem da deglutição em pacientes. Você pode ter uma dificuldade com engasgos, mas também afeta as pessoas com quadros neurológicos, AVC, pessoas que têm Parkinson, pessoas que têm demência. Então, a gente tem que avaliar
esse paciente e ajudar, porque pode ser uma dificuldade de pouca mobilidade de língua, uma dificuldade na elevação da laringe, e também a pessoa às vezes perde a memória de como que é o processo da deglutição, esquece É o alimento mesmo? na boca. Então, a disfagia é uma desordem da deglutição. Muito bom. É uma Então já dificuldade de começou a ficar mais deglutir, claro ficou para mais quem está fácil. acompanhando a jornada, né? E Isso. como que foi esse momento, né, acadêmico que você se especializou em disfagia? Uma boa pergunta, porque foi assim, eu fiz uma especialização em motricidade oral, a minha primeira especialização. Lá eu vi um exame que se chamava videofluoroscopia da deglutição, que eu até chorei Como assim que é o quando eu nome? vi. Eu não vou nem arriscar repetir. Videofluoroscopia da deglutição, ou também chamado de videodeglutograma. Aí meu olho brilhou, porque é emocionante. Imagina assim, você vê o trânsito, imagina um raio-x em movimento, onde você vê o alimento desde a hora que você põe na boca e vai até o estômago. Quando eu vi aquilo, eu fiquei tão doida com aquilo. E aí eu descobri um médico lá do Rio, da UFRJ, o Dr. Milton Costa, e ele era um médico que estava dando uma formação na UFRJ dessa área. E eu queria trazer esse exame para Belo Horizonte. E quando eu liguei para ele, ele falou assim: Olha, Cláudia, eu vou dar um curso, uma aula no primeira turma da disfagia em São Paulo. Eu falei, então é agora que eu vou. Que E quando legal. eu vi, assim, eu tenho uma trajetória, né, com criança e adolescente, já vinha com essa trajetória atendendo criança e adolescente, e de repente a vida me trouxe o atendimento para os idosos, que era uma coisa que eu não imaginava. Então, assim, eu tive que reaprender a lidar com os idosos e veio esse outro universo por causa dessa questão também da neurologia voltada, associada à disfagia, que veio essa demanda. E aí gerou essa demanda nas áreas hospitalares, porque eu e mais duas colegas, nós somos pioneiras em Belo Horizonte na área da disfagia. Nós fizemos essa formação juntas. Então, a gente se tornou pioneira. Então, a gente era referência nessa área da disfagia. Muito bom. Então, pra gente, antes de continuar esse assunto que já tá Sim. fluindo muito bem, quais são suas redes sociais para quem tá em casa acompanhando esse episódio, seja pelas plataformas de áudio ou pelo YouTube, para já continuar te acompanhando lá no Instagram? Tá. No Instagram é Cláudia Fernandes Potencial BH. E além disso, se a pessoa precisar de uma consulta, de uma orientação, onde que a pessoa te encontra em Belo Horizonte? Pode me achar, chama Espaço Potencial BH. O telefone é 99977 1587. Muito bom. Então você já tem os contatos, já tem o telefone, já tem o local, né? Pertinho ali Isso. da Praça da Liberdade. Pertinho, é na Brasil com Alagoas ali, pertinho da Praça da Liberdade. Pertinho. Então, Região se bem você. central. Isso aí, ó. Pertinho de você. Se você precisa de uma orientação, quer saber mais, pode conversar com a doutora Cláudia. Mas antes da gente seguir com essa conversa também, eu quero entender um pouco mais sobre essa área que eu atuo, né? Porque eu Sim, utilizo a voz diariamente. E às sim, vezes eu começo a falar muito quando eu gravo mais de um episódio no dia, sim. e a voz parece que cansa. A gente sente como se fosse um cansaço na garganta. Sim. O que que pode ser isso e como que eu posso resolver isso, né? É claro, as pessoas que estão assistindo e ouvindo também, que sentem isso, como que elas podem solucionar essa situação? Primeira coisa, Leandro, é a gente avaliar. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que a gente tem que trabalhar. Você tem um timbre vocal maravilhoso. Eu não diria que seria voz. Eu diria, talvez, uma dificuldade articulatória, porque às vezes, através da articulação, você não está articulando de uma forma adequada, que está sobrecarregando o aparelho fonador. Então você acha que o problema está na voz e o problema está na articulação. Porque às vezes pode ser uma língua mais rígida, então a gente tem que melhorar essa língua para trabalhar a mobilidade da língua para ficar uma coisa mais suavizada e você não ter tanto cansaço. Uma outra coisa super importante, água. Uma coisa importantíssima é beber água, né? Então você tem que estar com o copo sempre aqui na frente para usar água enquanto você está falando. Olha só, algo tão simples, mas que É. às vezes as pessoas deixam tanto E de nós lado, né? estamos aqui, Beber né? água, Beber né? água, Um brinde tintim. aqui. Tintim. Então vamos beber mais água para
Cuidar melhor das cordas Isso, vocais. É isso isso, mesmo? é Tô isso. correto? E quando a gente sente aquela dor Tá vendo aqui aí, na ó? Falei mandíbula? onde que tá o negócio? Né, você falou sobre como que é o nome? Falei Articulatório, da né? articulação, mas Articulação. essa dor se Essa chama, dorzinha aqui no essa final da dorzinha mandíbula. se chama masseter. E esse músculo, ele também fala dessa sobrecarga nesse aparelho fonador que vai automaticamente sobrecarregar aqui, porque você tensiona. Então, assim, o ideal, né, para a gente descartar uma alteração vocal, a primeira coisa, para ficar uma coisa mais adequada, é fazer um exame, uma fibronaso, que é um exame específico, fibronasolaringoscopia, que é um exame específico para a gente ver a prega vocal, para ver se não tem alguma alteração, um nódulo, um pólipo, alguma alteração assim, para ver se a prega vocal está edemaciada, né, para a gente não descartar isso aí. Mas pelo que eu estou vendo, a dificuldade ela é maior nessa área, porque você está usando aqui de uma forma adequada, que isso tem a ver com mastigação, sucção, está afetando a fala, né? Respiração e deglutição. Você E não está engasgando, assim, às vezes você não engasga, não às tem que. vezes ainda pode gerar um engasgo, Pois é, tá exatamente. E vendo? tem a ver com tensão também, se a pessoa estiver estressada ou tensa, pode influenciar. Claro, porque tá tudo ligado. Eu falo assim, que fala, ela começa aqui na região diafragmática e vai até a cabeça. Então, assim, começa tudo aqui. Porque imagina, se você vai falar, você tem que ter ar. Sim. E a prega vocal, ela só vibra se tiver ar. Então, assim, a gente tem que respirar adequadamente, isso é um outro aspecto importante, saber respirar e usar o ar enquanto a gente está falando. Porque se a gente não tem essa capacidade, então, por exemplo, isso aqui, ó, eu fico muito cansada, então eu passo aquela fala cansativa, a pessoa que me escuta A fala ofegante, fica onde a uma fala pessoa. ofegante, então a pessoa passa aquele ar de cansaço, Olha só né? que legal. Isso. Então aí, assim, a gente tem que avaliar todos os aspectos. E a própria ressonância da cabeça, nós temos alguns pontos aqui na região frontal e paranasal, que elas formam como se fossem umas caixas de ressonância. Então, por exemplo, se eu falar assim, olha, eu consigo projetar um pouco mais. Se aqui, Hum, por exemplo, quando você está com o nariz entupido, a fala fica muito assim, né? Então você não consegue ter uma fala, se você está com sinusite, a fala vai ficar mais fanhosa, vai ficar mais nasal e porque está obstruído. Então a gente tem que usar, olha, a nossa caixa de ressonância para você usar essa fala. Então a gente acha que tudo é voz, né? Mas a questão muitas vezes está associada com a fala, da articulação, né? E hoje as pessoas têm feito muita gravação, seja de podcast, seja para dar aula, seja de live, né? sim, até Então, nos assim, stories, né? Os próprios eu tenho influenciadores que estão acompanhando aí, isso. são vários vídeos durante o dia. Eu tenho tido muita demanda nesse sentido também, porque a queixa das pessoas é ou porque elas estão falando rápido, que aí é um outro aspecto que aí sim junta a psicofono, Psicofone. porque na verdade a gente tem que associar um quadro de ansiedade com essa fala acelerada, que a gente chama na fonoaudiologia de taquilalia. Como é que é o nome? Taquilalia, Taquilaria. Taquilalia. taquilalia. A pessoa fala muito rápido, né? Olha Então, só. assim, a gente tem que observar como esses aspectos. Então, por exemplo, se a pessoa está ansiosa, ela não consegue coordenar a fala de uma forma mais suavizada, né? Quer dizer, isso você tem um ótimo timbre vocal, você fala de uma forma pausada. Isso você já tem e faz muito bem. Então, eu não vejo esse Que negócio, eu não ótimo. acho que é Eu alteração já ia vocal. perguntar aqui, taquilalia. Não, Tem não é. alguma coisa a ver? Porque Não. como que a pessoa identifica que ela já chegou nesse nível de ter uma fala mais avançada, É porque a né? pessoa. Uma boa Porque é pergunta, interessante que Leandro. hoje em dia o pessoal ouve até o áudio do WhatsApp lá no 2x, Isso. né? É. Tá tudo muito adiantado, tudo muito É. imediatista, e às vezes até a Você voz, sabe a por fala. quê? Porque as pessoas não entendem o que o outro fala. Aí a pessoa pergunta assim: o quê? Então, aí você tem que ter duas opções. Ou você desacelera, diminui a ansiedade, porque hoje está todo mundo estressado, e você começa a prestar atenção nessa fala, diminui essa velocidade o ritmo de vida. Porque, Cláudio, mas como assim diminui?
Existem formas de você diminuir. Hoje a gente vive nesse pensamento acelerado e a gente tem que baixar o ritmo, né? Porque nós estamos inseridos nas redes sociais, com esse excesso de informação, e fora que o ritmo, o tempo parece que ficou menor, né? Então, assim, a gente tem que dar essa desacelerada, e aí isso tem a fala, ela é um reflexo dessa sua agitação. Total. Faz Então, todo sentido. então não dá para a gente olhar para uma pessoa que tem uma fala, que está com essa. Ou então a pessoa está com essa dificuldade na fala, sem considerar esse aspecto emocional. Da mesma forma, a pessoa que gagueja. Pessoa que gagueja também, a gente sabe que tem um aspecto emocional associado. Mas hoje eu tenho tido tem muitas pessoas me procurado com essa questão da fala, com essa queixa de que estão falando muito rápido. E aí as pessoas têm que desacelerar. E uma outra questão, só acrescentando, com esse negócio do home office, as pessoas têm conversado pouco. Então, tem exercitado pouco também a fala. Faz aí, todo sentido, né? Porque e o aí, aparelho são músculos. Isso, e na hora que vai falar, fala de uma forma travada. E aí não entende também, vem com essa mesma queixa Doutora, sua. mais uma pergunta. O que é essa forma travada? Para o pessoal identificar, né? Posso Tem mostrar? aquela pessoa que fala muito rápido e tem essa pessoa que fala travado, assim, e limita. Como que seria? Então, vou Apresenta pra mostrar gente. aqui, olha. Então, olha, uma pessoa que fala travado, ela não movimenta a boca. Ela fala com os dentes travados, então ela vai sobrecarregar essa musculatura, do masseter. Às vezes a pessoa tem dificuldade na articulação temporomandibular, começa a ter dor, começa a ter estalo. Às vezes a Olha própria só. abertura de boca limita essa fala. Então a gente tem que ver, porque às vezes a pessoa tem uma disfunção temporomandibular, ela tem queixa de estalo, de dor nessa região, e ela começa, o corpo, para se proteger, ele começa a falar de uma forma assim, ó, mais Limita o travada. movimento. Olha só. E aí ela começa a sobrecarregar, não só aqui, quanto aqui nessa região. E quais são as consequências, além da fala, né? Porque pelo que eu vi, você falou que pode gerar até, dependendo, um estralo ou estalo aqui na. Estalo nessa região, Sim. né? Mas estalo, às vezes, não necessariamente é uma coisa ruim. Mas assim, é igual o joelho. O joelho estala, mas você tá andando. Então, não necessariamente é uma coisa ruim. Mas tem hora que você tem que olhar, porque pode ter um desgaste real e você tem que tratar, né? E é claro, nas relações interpessoais, né? Com as É, pessoas pode limitar essa comunicação. com certeza. E assim, o que eu vejo hoje, a queixa das pessoas que ou falam rápido ou tem uma fala travada, é exatamente essa coisa assim, não entendi, repete de novo. Aí é aquela coisa, você escolhe, ou você quer repetir, ou então você quer se melhorar. Então a gente tem que tratar, né? Assim, tem que estar atento. Na época da pandemia, eu atendi uma pessoa, um brasileiro, nos Estados Unidos, com essa queixa. Com essa queixa de fala rápido. E aí eu, assim, associei algumas técnicas lá, né? Que eu uso até. Juntando a Juntei o psicologia com a floral, juntei fonoaudiologia. umas outras técnicas lá para exatamente ele baixar o ritmo. Para baixar o Baixar o ritmo. ritmo. Porque eu acho que hoje é essa questão do ser humano, né? Isso que eu ia te perguntar. Tem muita gente precisando baixar o ritmo ultimamente? Demais, demais. As pessoas estão vivendo com uma mente acelerada. E assim, a internet é ótima, as redes sociais são ótimas, a gente sabe disso, mas as pessoas, hoje a gente vive numa multitelas, né? E essas multitelas favorecem, é muita informação que a gente tem a tempo e a hora. Então, uma coisa que aconteceu lá no Japão, a gente tem acesso na mesma hora. No mundo, Exatamente. né? No No mundo, mundo. de uma forma geral. Verdade. E aí, assim, é muita informação que o cérebro está tendo que processar, Muito né? bom. Não, a gente tem vários assuntos aqui. Eu tô Ixi, tem pensando muita se vai dar coisa. tempo suficiente de falar isso tudo. Mas vamos falar de um assunto Tem aqui mesmo. prático para dois perfis de pessoas. O Sim, primeiro, as pessoas mais tímidas. Eu acho que tem a ver com até essa limitação às vezes, a pessoa que não se expressa ou tem tem. dificuldade de expressar. Existem técnicas para desenvolver essa habilidade e deixar a fala mais dinâmica, né? A pessoa Tem. desenvolver. É onde aí eu uso as ferramentas da psicologia. Porque não dá para você abordar uma. Então, é onde eu tenho formação em barras de Access Consciousness,
que é uma Mais técnica, uma vamos de dúvida, né? O novo. que é a barra de As Access? barras de Access, na verdade, a grosso modo, né, ela é uma harmonização do seu corpo, baseado em, eu faço uma aplicação com 16 pontos de um lado, com meus dedos, 16 pontos do outro. Não vou passar barra nenhuma em ninguém. A barra, ela se forma quando eu coloco um dedo aqui e outro aqui. Uhum. Então, foi criada por dois americanos nos Estados Unidos. E, como sempre, eu me submeti a essa técnica e me identifiquei demais. Porque eu vi o resultado em mim. Então, aquilo para mim fez muito sentido e eu já ajudei muitas pessoas a, a com essa técnica. Então, assim, a gente tem que desbloquear a barra de Axis, ela trabalha com as crenças limitantes, com várias dificuldades no seu corpo, não só física quanto emocional. Então, na verdade, vai desbloquear essas crenças, né? Então, assim, essas limitações que a gente coloca. Limitações. E aí, às vezes você acha que não dá conta. Vou dar um exemplo. Uma paciente que eu atendi da fonoaudiologia, muito manipulada, desde nova, já passou por várias cirurgias restauradoras, porque tinha uma síndrome. E quando ela chegou para mim, já após várias cirurgias, quando eu fui tocar nela para liberar essa região do pescoço aqui de cabeça, eu não conseguia tocar nela. Ela não aceitava o toque. Aí eu pedi autorização para a mãe, para a gente usar essa técnica. E, assim, foi tão maravilhoso que com uma sessão, essa paciente relaxou, me permitiu fazer o trabalho com ela. E no final do tratamento, eu já estava assim, Cláudia, você não vai fazer mais massagem, não. Que legal, Foi super legal. Foi que um caso legal. muito É uma interessante. transformação na vida da É, pessoa, né? Porque quando é. você fala que ela não permitiu tocar, é literalmente o toque, simples, Não que é aceitava o simples toque. para Então, eu muitas falei, como que eu vou pessoas. trabalhar? Como que eu vou trabalhar? Não tem condição. Eu pedi, a mãe estava na sala, ela era uma adolescente e eu pedi autorização para a mãe para fazer essa técnica. A mãe falou, Cláudia, que você pode fazer o que você quiser aí. Fica à vontade. E literalmente ajudou demais. Foi muito bom. Foi apenas uma sessão, o que já me ajudou no desbloqueio. Então, eu acho que é isso, sabe, Leandro? A gente fazer uso dessas ferramentas e eu tenho essa inquietação nesse sentido, de trazer. Eu estudo sempre, eu estou sempre buscando, porque a gente tem que ajudar o paciente de uma forma mais rápida, né? Então, assim, eu acho que essas técnicas me auxiliam muito no meu trabalho e é por isso que eu fico assim, incansável nessa questão de estudar mesmo. Eu adoro estudar. Que legal, muito bom. E trazendo só mais uma dúvida aqui para Sim, pessoa que tem aquela timidez e às vezes tem uma dificuldade de falar em público. Né? sim. Claro que tem todo lado da psicologia que auxilia É. e Eu uso a terapia floral nessas terapia horas. Eu floral uso. também. E as barras de Mas axis existe, associados. além disso, alguma técnica que a pessoa pode se preparar melhor para uma fala em público? Às Não, vezes isso algo tem, simples na claro aula, que né? tem. Não, isso tem. A gente trabalha isso associado, né? As pessoas hoje com essa história de live, de cursos, né? Gravando cursos. Às vezes a pessoa não tem vocação nenhuma para dar aula, mas de repente se vê numa oportunidade. Sim, Então a gente tem que dar essa condição para a pessoa. Às vezes essa questão do vídeo, né? Ela da tem da câmera, né? Muita câmera. gente tem É. a limitação. Então, assim, o próprio professor, na época da pandemia, teve muita dificuldade, né? Então, isso foi uma dificuldade que eles tiveram que passar a apresentar. Então, acho que, assim, na minha opinião, acho que a gente tem que preparar o terreno com essa base emocional para trabalhar com as técnicas específicas, né? Por exemplo, fazer uma vibração de língua, trabalhar essa parte articulatória, Legal. trabalhar essa desenvoltura, a pessoa dando uma aula em pé, eu acompanho a pessoa. Às vezes eu vou até no próprio ambiente de trabalho, que eu gosto de ver como é que a pessoa está dando a aula, ou como é que o que que a pessoa está fazendo, que eu possa orientar da melhor maneira, seja uma questão do ar-condicionado, às vezes o ar-condicionado está em cima, né? Uma época, 500 anos atrás, eu trabalhei com o pessoal da Multicanal, e onde tem aquele pessoal que trabalha com telemarketing, Sim. e muitas vezes o ar-condicionado fica em cima da cabeça da Nossa, pessoa. ar-condicionado e falando o dia todo. Aí não combina, né? Porque quem tem alergia, que no caso é meu caso, eu não eu sou incompatível com ar-condicionado direto em cima de mim. Então, você imagina,
aquela mudança de temperatura e você ter que falar, você precisa de um aquecimento vocal e de repente o ar-condicionado em cima da sua cabeça, se a pessoa tiver uma rinite alérgica, um quadro de sinusite, isso aí é como se diz, prato cheio, né? É. Exatamente. Muito bom. Isso aí a gente já vai tendo uma visão geral sobre oportunidades de melhorar, se desenvolver. Aham. E o outro público, doutora, que eu ia perguntar é sobre os estudantes, as pessoas que estão buscando um objetivo de vida. Você Sim. comentou comigo que você já colaborou com muitas histórias aí, né? É. Eu queria que você compartilhasse um pouco mais de como você auxilia pessoas a se capacitar melhor para passar por um vestibular, por um concurso Isso. público, por Pois exemplo. é, tá chegando agora o Enem, né? Leandro, é bom você falar nisso, sobre isso. Eu tenho um projeto que deve começar agora em setembro, que se chama Memória em Foco. É um projeto que eu, inclusive, dou na PUC Minas, é, que se chama voltado para o estudante, na verdade. E esse projeto, na verdade, é estudante, universitário e concurseiro. Eu tenho faço um trabalho, né, principalmente com alunos que vão fazer medicina e direito. E graças a Deus já tive muitos casos de sucesso, né? Alunos que passaram em primeiro lugar. Olha só. É muito legal. Primeiro lugar Primeiro lugar, em medicina e direito. né? Não, não só em medicina e direito, mas passar em outras áreas. Muito Um bom. caso super legal foi de uma paciente que me procurou com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que se chama TDAH. Essa menina, ela queria fazer física na PUC. Ela passou em primeiro lugar na PUC Minas. Então, assim, com TDAH. Então, as Com pessoas TDAH, que que têm. é um assunto que está tão em alta hoje em dia. Exato. Legal. Então, a pessoa que tem essa dificuldade, às vezes ela se acha incapaz, mas foi muito legal. Ela era muito dedicada, né? Claro, né, tem esse mérito dela, mas que pra você ver como é que nada é impossível. Então, Com ela passou em primeiro certeza. lugar em física. E essa colaboração, esse acompanhamento ajuda muito, até para incentivar as pessoas, É, motivar também, porque muita gente às vezes desacredita do outro, ou é, até não incentiva, é, né? Como que funciona esse exatamente. trabalho, por exemplo, para a pessoa que está em casa acompanhando e tem esse objetivo, um Enem, por Pois exemplo? é. Então, assim, o que que eu faço? Eu faço geralmente um acompanhamento personalizado. Seria, vamos chamar assim, um coaching de estudo ou uma mentoria de estudo. E eu vou saber onde que está a dificuldade. O que está acontecendo com esse aluno que não passa na faculdade? Eu já atendi uma menina que ela era de fora, do interior de Minas, morava aqui sozinha e ela queria fazer medicina. Já tinha tentado, se eu não me engano, uns 12 vestibulares. Quando ela chegou para mim, ela já estava zerando algumas provas. Tal baixa a sua autoestima. Então a gente começou a fazer um trabalho, depois ela conseguiu passar no Rio de Janeiro e acabou, e hoje ela voltou para a cidade dela e está lá super feliz trabalhando nessa área da medicina. Então, assim, é, então, o meu foco com esses alunos é dar observar qual que é a dificuldade, como que eu posso auxiliar de uma forma mais assertiva, né? Então, eu estava te contando do curso, existe o curso, mas o curso é de uma forma mais geral. Então, se você quer ter um atendimento personalizado, individual, né? Porque às vezes você também pode estar na faculdade e a faculdade, as pessoas saem do ensino médio com aquele tempo de um ano de escola e vai para a faculdade com 6 meses para estudar. E às vezes não consegue organizar o tempo, porque é muita matéria, muito rápido, e quando vê, perdeu o semestre. Exatamente, tem a ver Então, com a produtividade, se organizar ali para tem que entregar o resultado. se organizar no tempo. Então, a gente vai fazendo um trabalho com estratégias de aprendizagem, com ver onde que está a dificuldade desse aluno para auxiliar da melhor maneira. Legal, então a pessoa que pretende passar no Enem, ela pode ter essa orientação, esse acompanhamento, Isso. uma mentoria com a Vamos chamar doutora de Cláudia. mentoria. Legal. Isso. Pessoa que pretende fazer um concurso público, ela também Também. pode ter essa Pode, orientação. pode. Quais casos, além desses, por exemplo, você já trabalhou? Eu trabalhei com uma médica que ela queria fazer uma prova para passar numa prova de título para angiologia. Ela chegou para mim e eu falei, traz o seu material. Quando ela chegou, ela tinha 2 meses para passar nessa prova e estava com um horário super reduzido, mas era uma quantidade assim enorme de livros. Então, Literalmente assim, literalmente, por isso que eu lembro bem. imagino. E aí a gente teve que pensar em estratégias
para ajudá-la. Resumindo, ela acabou passando nessa prova de título e foi super legal. Então, assim, é isso. Eu acho que não só, né, de profissionais, tem os estudantes, tem os universitários, que têm essas dificuldades mesmo, né? E cada um no seu contexto. E muito legal, doutora Cláudia, porque eu vejo que de tudo que nós conversamos, a gente sempre volta para o assunto de auxiliar pessoas, de colaborar com pessoas, Isso, seja os deficientes auditivos lá no isso, início como psicóloga, ou os idosos também que você teve isso. a oportunidade de trabalhar, e até os estudantes. É. E aí eu tenho uma pergunta importante. Qual que é o seu propósito de vida? Como que você vê o impacto que você gera nas pessoas e por que que você tem essa visão de sempre estar envolvida com pessoas? Porque eu quero que as pessoas sejam pessoas melhores, que elas tenham autoconhecimento e que elas aprendam a comunicar mais com o outro, né? Então, assim, a gente nós na fonoaudiologia, eu como fonoaudióloga, eu quero sempre ajudar essa pessoa a ser uma pessoa melhor, a ter mais autoconhecimento, igual eu já falei anteriormente, e que ela cresça e seja uma pessoa melhor. A gente está aqui para ser pessoas melhores, para melhorar sempre, né? Para evoluir. Então, assim, esse é meu objetivo maior. Assim, o meu objetivo é dar mais qualidade de vida, pensando na questão da fonoaudiologia, e também dar mais autoconhecimento para esse paciente, para ele saber lidar com as adversidades do mundo, né? Quer dizer, terapia não é uma coisa para o resto da vida. Você vai aprender estratégias para saber como lidar com as pessoas da melhor maneira. Então, seja na parte da comunicação e seja na parte do relacionamento. Então, dificuldades a gente vai ter o resto da vida. Basta a gente aprender algumas formas de olhar aquela situação de uma forma diferente. Muito bom, doutora. É. E além disso, né, a gente não poderia terminar esse episódio sem eu voltar naquele assunto que eu falei no início. Meditação e yoga. Ah, tá. Me conta como que foi a influência dessas técnicas na sua vida e como que isso auxilia várias pessoas que você atende. Tá. Bom, pensando no meu autoconhecimento, eu sempre tive essa busca pessoal. Eu sempre busquei isso. Eu fazia parte de um grupo que a gente estudava. Fui fazer o caminho de Santiago. E daí a coisa, né? Fiz o caminho de Santiago, já fui para Machu Picchu. Então, assim, na época, eu sempre tive essa preocupação com essa evolução espiritual e pessoal, como autoconhecimento, e sempre busquei isso como pessoa e também pensando na minha questão profissional. Porque você tem que É estar bem, basicamente um equilíbrio, né? é, Pessoal, profissional e espiritual. porque você tem que estar bem para ajudar o outro. Então, o autoconhecimento que a gente busca é no sentido também pessoal, mas também no sentido de auxiliar os pacientes. E aí, desde então, sempre a meditação me acompanhava. E um belo dia eu me identifiquei com uma técnica super bacana, que é a Kundalini Yoga. E eu adorava os mantras e assim, e aí comecei a estudar porque cada aula ela tinha um enfoque em determinadas áreas do nosso corpo. Então, por exemplo, uma aula era voltada para os rins, então ela tinha uma associação. E eu adorei aquilo, eu fui fazer uma formação, porque tudo meu assim, quando eu gosto, eu vou lá, eu vou estudar, fazer Legal. formação para dar aula. Então, aí eu fui estudar para formação em Kundalini Yoga e cheguei a dar aula. E no meu projeto de memória, tanto para o idoso quanto para o estudante, eu uso algumas técnicas para o aluno sentado na cadeira. Fiz umas adaptações que trabalham essa questão de foco e concentração que me ajudam nesse trabalho. Então, assim, a Kundalini Yoga foi uma formação que eu achei que fazia sentido para mim. E aí eu estudei e vi possibilidades de uso desse material, tanto no meu atendimento quanto nos meus cursos. Então, assim, pensando nessa questão do ser humano como um todo. Então, assim, por que eu fiz na cadeira, né? Essa adaptação para a cadeira? Porque as pessoas muitas vezes acham assim, eu não consigo sentar naquela posição de yoga, e fica preocupado com as costas, e fica preocupado com as pernas, e acaba que fica mais focada na performance
do que no conteúdo que está sendo feito. Então, eu fiz uma adaptação porque o objetivo era focar na técnica e não nessa performance corporal, Sim. né? Para virar um Que yoga, muitas assim. pessoas preocupam tanto, né, ali Exato. naquele formato que vai Na na performance, né? performance. Que quer ter ali naquele momento ali, né? Então, assim, foi pensando nisso que eu fui estudar e eu me identifiquei muito com essa técnica. Já tinha feito já tinha feito outras técnicas, mas essa foi a que mais me tocou. E eu sempre tive essa preocupação e esse objetivo, assim, que eu acho que a gente tem que aquietar mesmo a mente. Eu acho que hoje mais do que nunca, É né? isso que eu ia te perguntar. O que que É. você viu de diferença após, do antes e depois, né, de praticar a meditação? Eu acho que ela te dá uma centrada. Ela abaixa esse pensamento acelerado. Então, ela te dá uma centrada onde você consegue ter mais clareza para resolver as situações, para ver as situações de uma forma diferente, para ter mais tranquilidade para lidar com seus problemas no dia a dia, né? Excelente. Já fica a dica, então, para quem está em casa É, e quiser pesquisar mais, ou quem sabe bater um papo isso. com a doutora Cláudia, Tá né, bom, doutora? isso. É isso aí. Ou então fazer as barras de Axis também, que é uma experiência que eles falam que equivale a quase 5 sessões de meditação. É mesmo? É, Barra muito de legal. Access. Ou seja, a pessoa que quiser conhecer mais sobre É, como funciona esse procedimento pode isso. entrar em Pode entrar em contato. contato, estou à disposição. É muito bacana. Muito bom, doutora. A gente já está caminhando aqui para o final desse episódio. Hoje foi um episódio rápido, né, Isso. que a gente falou de forma superficial, mas eu acredito que a mensagem ficou clara para quem acompanhou Tá o bom. episódio até aqui. Muito E eu bacana. quero já deixar um convite para o próximo episódio para a gente falar de um assunto especial, que são os 30 anos de fonoaudiologia, Isso aí vai ser né? especial Então, fica à mesmo, viu? vontade para deixar o seu recado também para Tá. quem nos acompanha. E a gente já vai marcar uma data em breve para falar desse assunto, né? Com certeza, com certeza. Então, esse final de ano, dia 9 de dezembro, eu faço 30 anos, com muito gosto, e vai ser um prazer falar sobre esse assunto, Leandro. Que ótimo, doutora. Foi um Tá bom? prazer te receber aqui no Igualmente, BH Podcast. muito legal. As portas, né, do estúdio estão abertas para a gente conversar muito sobre esse assunto Joia. que é tão relevante no dia a dia de diversas pessoas que precisam É, aperfeiçoar a fala exato. ou até mesmo de uma orientação com uma psicóloga, uma Isso, fonoaudióloga ou isso. uma A psicofono. psicofone. Muito obrigado, Ok. viu, doutora? Tá ótimo. Vou adotar esse negócio, hein, Isso Leandro? aí, ó, psicofono, doutora Tá bom, Cláudia. ótimo. Tá bom, então. Valeu, Obrigada, Leandro, pelo doutora. convite. Muito legal. Para vocês que acompanharam o episódio até aqui, lembrando que todo esse conteúdo está disponível lá no nosso Instagram também, @bhpodcast, para você ver esse conteúdo nas melhores partes e compartilhar com seu amigo, com a sua família e deixar essa dica e espalhar essas dicas, tá bom? Até o próximo BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte.